Recebe de Shalom, graça e paz. Queridos, hoje nós vamos estudar sobre Yeshua, sobre Jesus. Coisas que talvez você nunca ouviu, não somente hoje, mas sábado que vem, porque eu não consigo dar todo o conhecimento sobre Yeshua, daquilo que nós vamos falar, hoje somente. É impossível, é impossível. Eu preciso realmente de pelo menos 2 lives para fazer isso. Então nós vamos começar hoje com uma, dentro da Bíblia, dentro da palavra, e semana que vem também muita palavra, muita palavra. Vou te levar para um ambiente de Bíblia que você talvez ainda não teve. Então você vai mergulhar nas Sagradas Escrituras, e o conhecimento que você vai ter, com certeza, muitas pessoas ainda não tiveram. Amém? Então, quando for 5 horas, nós encerramos a live. Eu não sei em que ponto que eu vou estar, mas quando for entre 4h50, 4h55, eu vou encerrar a live, e aí somente sábado que vem. Mas eu quero que já de antemão você já compartilhe o nosso canal aí, compartilhe essa live para as pessoas, tanto aí no Facebook quanto no Instagram. Vai lá, compartilha, já envia isso para outras pessoas, porque eu te falo, o que você vai aprender hoje, pouquíssimas pessoas dentro da igreja conhecem. Amém? Eu quero que você também se prepare com caneta e papel, porque você vai anotar. Eu, por exemplo, gosto de anotar na minha Bíblia. Outras pessoas vão anotar em papel, em caderno de anotação. Então já vai compartilhando, já anuncia isso para outras pessoas, já passa isso adiante, porque vai ser forte hoje e sábado que vem. Olha o que eu estou te falando. E não somente hoje e sábado que vem, mas no outro sábado também. Então eu quero que você se prepare para mergulhar na palavra. Eu quero realmente que o Espírito Santo me conduza totalmente, 100% dentro das Sagradas Escrituras, para que nós possamos realmente ver e viver e aprender coisas profundas. Outra coisa, você precisa realmente já se colocar à disposição do Espírito Santo para que você venha buscar isso de Deus. O quê? Conhecimento. Nós vamos entender que se eu sou a imagem de Deus, se eu sou realmente criação de Deus e filho de Deus, e eu faço como o apóstolo Paulo disse, eu não estou pregando ainda, faço como o apóstolo Paulo disse, que sou imitador de Cristo, sou imitador de Deus, eu preciso buscar conhecimento, e eu vou te provar isso na Bíblia hoje, que Yeshua buscava conhecimento. Então não é só porque ele é o Deus Todo-Poderoso que ele não foi, já nós vamos falar disso, amém? Então, eu quero que você já compartilhe aí, tanto você do Instagram quanto você do Facebook aí, compartilhe já essa live, porque ela vai estar fantástica. E depois, no final, eu quero que você coloque um comentário do que você achou desse estudo. Outra coisa, você que permanecer até o fim do estudo, e você vai fazer o seguinte, você vai permanecer até o fim, vai aparecer um link para você, esse link você vai entrar e vai te levar para o WhatsApp. O que é esse WhatsApp? Esse WhatsApp nós temos um grupo VIP das pessoas que assistem essas lives. Quer dizer, lá eu vou postar assuntos interessantes, imagens de Jerusalém, imagens que você vai poder colocar aí como papel de parede do seu celular para ele ficar diferente. Uma hora eu vou mostrar o meu papel diferente, o que eu fiz, você vai ver como tá top, assim, coisa de Deus, coisa de crente. Você também, quando nós estivermos próximo do fim, então eu vou falar
porque eu estou sendo assessorado aqui pela minha esposa e pela minha filha, elas vão aí me falar, para você colocar o seu pedido de oração. Amém? Não vai fazer isso agora é hora de nós estudarmos. No final, quando faltar 5 minutos, elas vão me avisar, eu vou encerrar, você vai mandar o seu pedido de oração, para quem é a oração, sobre o que é a oração, e aí automaticamente nós vamos fazer isso, nós vamos orar por você no final. Amém? Eu quero então que você já curve a sua cabeça, nós vamos orar para começar aí nos envolver mais com o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo tenha uma liberdade nesta casa, e não somente aqui, mas aí também. Eu falei para o Espírito Santo que eu quero uma liberdade, eu preciso, querido, eu preciso que o Espírito Santo se sinta totalmente à vontade aqui dentro e aí também. Eu preciso que o Espírito Santo se sinta totalmente à vontade para ministrar a minha vida e a sua vida e assim direcionar todo esse estudo nesta tarde, amém? Então, ouça esse louvor. Olha só. Presta atenção, já fecha os teus olhos, o som vai subir, ó, o som vai subir. É isso, Deus. Sim, meu Deus. O som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui. Pai nosso. Todo o céu adora-te. Cantando. Vem enche esse lugar. Peça isso. Pode convidá-lo? Sim, Deus, sim, prepara-nos para ti. Vem, Espírito de Deus, prepara-nos para ti. Queremos aprender da tua palavra, queremos aprender da tua profundidade. Oh! Sim, Deus, colocamos-nos diante de Ti e queremos pedir para que o Senhor venha ministrar o nosso ser, a nossa alma. Meu Deus, fecha os nossos ouvidos para tudo aquilo que é contrário, e abre os nossos ouvidos para a Tua voz. Queremos neste momento pedir para que o Senhor venha e mais uma vez, meu Deus, abre o nosso entendimento, o nosso intelecto. Prepara-nos, meu Deus, para ouvir a Tua voz. Afina, meu Deus, os nossos ouvidos como um diapasão, Senhor, a ouvir a Ti somente. Vem, meu Deus, e prepara o nosso ser, tira todo impedimento, toda barreira aqui e lá, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em cada casa se manifesta, em cada casa se apodera de cada um com a liberdade que cada um te dá. Em cada casa se manifesta da tua unção e com o teu poder, porque é o Senhor que vai ser glorificado. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade de agir. Tenha liberdade ao tocar, eu já te peço, enquanto nós estamos já aqui,
Você está sentindo aí? Você sente já a presença dele? Você sente a presença dele? Ele já está aí? Eu creio que sim. Então vamos começar a nos preparar agora para a palavra. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Quando nós falamos de Yeshua, eu quero que você entenda uma nomenclatura dada a ele, que você lê, e talvez você nunca se apercebeu por que, presta atenção, por que o chamam dessa maneira. Outra coisa que nós vamos estudar entre hoje e sábado que vem. Aonde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos? Tantas coisas se falam, já ouvi muitos pregadores falarem diversas coisas. Mas eu vou te falar pautado dentro de duas coisas. Primeiro, palavra. Segundo, tradição judaica. Se eu não conheço a cultura da época, logo também eu não vou entender alguns pontos principais de Jesus. Então eu preciso que você compreenda os passos de Jesus desde a infância até os 30 anos. E aí eu quero ministrar a você o que ele ministrou aos 30 anos e da onde ele adquiriu isso. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, eu quero que você pegue a palavra. Nós vamos para Mateus capítulo de número 8. Evangelho escrito por Mateus capítulo de número 8. Versículo de número 19. Diz assim: E aproximando-se dele um escriba, até fiz uma live sobre escriba esses dias. Dá uma olhada lá depois no canal Casa da Salvação do Mashiach, lá no YouTube, que você vai ver que ensino. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Por que as pessoas, presta atenção, por que as pessoas iam até Yeshua e chegavam para ele e diziam: Mestre? Eu peguei algumas citações sobre pessoas que se aproximam de Jesus e chamam ele de mestre. E muitas vezes você lê, mas você nunca parou para tentar entender por que mestre. Por que as pessoas se aproximam de Jesus, de Yeshua, e chamam ele de mestre? Mateus capítulo de número 9, versículo de número 11, também diz assim: E os fariseus, presta atenção, primeiro era o escriba, agora são os fariseus. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Agora quem está chamando Yeshua de mestre são os fariseus. Primeiro era um escriba, agora são os fariseus. Quer dizer que Jesus era reconhecido como mestre, não por qualquer pessoa, mas pelos estudiosos da época, por pessoas que faziam cópias da Torá, da palavra de Deus, pessoas que estudavam, mergulhavam na palavra. Então Jesus tinha sim um nome e tinha sim essa nomenclatura de mestre diante dos sábios. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 16 diz assim: E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, esse jovem você sabe que é o jovem rico, quer dizer, esse jovem é um jovem que tem entendimento,
É um jovem que tem conhecimento da palavra, agora ele está indo atrás de Yeshua, por causa do que Yeshua ensina, e diz a Bíblia, e eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Presta atenção, em nenhum momento Jesus disse para esse jovem que ele não é o mestre. Ele está dizendo, bom é Deus, mas eu sou mestre. Prestou atenção nisso? Outra coisa, Mateus capítulo de número 22, versículo 36 diz, Mateus capítulo de número 22, versículo 36 diz, então os fariseus novamente chegam perto dele, e não é somente os fariseus, mas doutores da lei, pessoas que são estudiosas da palavra, e chegam para ele e dizem, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus vai dizer, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero um dia pregar só sobre esses dois versículos. Que profundo que é. É um versículo para cada live. Então quando nós olhamos, nós vamos ver que os grandes homens da época que tinham reconhecimento da sociedade chamavam Yeshua de mestre. Mateus capítulo de número 23, versículo 8, diz assim, vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, o meu mestre é Yeshua, é Jesus, o Mashiach. Quando fala aqui, Cristo, ó, presta atenção, o Cristo significa o Mashiach. Amém? Então, outra coisa, quando nós pegamos, vou para outro livro, senão você vai falar, está escrito só em Mateus. O Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 38, diz assim, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Presta atenção, os discípulos chamam ele de mestre. Lucas capítulo 8, versículo 45. Lucas 8, 45. Note aí, vai grifando a sua Bíblia com cada um desses versículos. Evangelho escrito por Lucas capítulo 8, versículo 45 diz, e disse-lhe Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Então todos aqueles que andavam com Jesus chamavam ele de mestre. Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, versículo de número 38. Evangelho escrito por João, vou esperar você abrir, logo depois de Lucas. Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? Quer dizer que não somente chamavam ele de mestre, mas no hebraico, Rabi. Outra coisa também, outra palavra que se usa, evangelho escrito por João mesmo, capítulo 20, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 16. Diz a Bíblia, disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, nós vamos entender que Jesus
sempre foi chamado de mestre após os 30 anos. Não antes. Somente após os 30 anos. Por que isso? Porque durante esses 3 anos a 3 anos e meio que ele anda na Palestina, melhor, que ele anda em Israel, as pessoas chamam ele de mestre e o reconhecem como mestre. Quando nós falamos sobre ele ser o mestre, ele ser o rabi, ele ser o rabino, nós precisamos entender que mestre é esse. Eu preciso entender a infância de Yeshua. Então eu quero que você pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2. Nós não vamos sair hoje dos 4 evangelhos. Lucas capítulo 2. Versículo de número 40. Diz assim, ó. Vou ler o 39 para abrir contexto. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. O que eles foram fazer em Jerusalém? O que eles foram fazer no templo? Eles foram levar Yeshua para ser apresentado ao 8º dia. Porque a Bíblia diz que todo o macho de 8 dias deve ser apresentado ao Senhor no templo. Então é o 8º dia do nascimento de Yeshua. Ele é levantado, erguido ao céu e consagrado ao Eterno, apresentado ao Senhor, a Deus. Versículo 40. E o menino, presta atenção, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, quer dizer, em caráter, quer dizer, em disciplina, quer dizer, em obediência. O crescimento, ele gera isso: obediência, disciplina, maturidade. Nós, como cristãos, precisamos disso. E Yeshua é o menino e crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Aonde que ele encontrava a sabedoria? Você sabe aonde? Na palavra. E a graça de Deus estava sobre ele. Deixa eu te fazer entender a cultura da época. A criança do 0 aos 5 anos de idade, ela vai ouvir todos os dias do pai algo sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Todos os dias, presta atenção, todos os dias ela vai ouvir algo do pai falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles são ensinados à criança oralmente durante todos esses 5 anos. Olha que interessante. E isso me leva a uma decepção comigo. Por quê, pastor? Porque é uma vergonha nós estudarmos a palavra e não ensinarmos nossos filhos. Não falarmos da palavra para os nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, tem uma responsabilidade sobre você. Estou deixando o Espírito Santo me guiar, já falei isso no começo. Há uma autoridade sobre nós, vinda da parte de Deus e de nós sobre os nossos filhos, e nós temos a obrigação de ensinar. Deixa eu te perguntar, você já ensinou o seu filho e a sua filha sobre a palavra?
Você já falou sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, José? Você já falou sobre Adão e Eva, Caim e Abel? Você já falou sobre Enoque? Já falou sobre a Arca, Cã, Sem e Jafé? Você já falou sobre Moisés e a peregrinação no deserto? Você já contou isso para os seus filhos? Você já ensinou a Bíblia para os seus filhos? Porque a responsabilidade é nossa. O pai de Jesus aqui na terra, que o pai é Deus, mas o padrasto, vamos dizer assim, o pai terreno, porque Yeshua nasceu do Espírito Santo, né? Foi gerado, melhor dizendo, pelo Espírito Santo. Então, José agora vai ensinar, presta atenção, vai ensinar Yeshua desde o 0 até os 5 anos, contando a história da palavra, falando o que aconteceu. Isso era uma tradição oral, passando isso, aquilo que ele adquiriu, agora ele passa. Interessante isso, não é? Quando chega no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 2 ainda, versículo 41 diz: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Quer dizer, uma vez por ano, tanto José, Maria, Jesus e os seus irmãos subiam para Jerusalém para a festa de Pêssar, para a festa da Páscoa. Só que agora é o 12º ano, presta atenção, é o 12º ano de Yeshua, ele tem 12 anos. E com 12 anos agora, diz a Bíblia, e tendo ele já 12 anos, o que acontece com uma criança, melhor, com um menino de 12 anos para 13 anos, dentro da cultura judaica? Ele passa por um ritual chamado Bar Mitzvah. O que é esse ritual? Os pais deixam de ser responsáveis pela criança espiritualmente e ela passa a arcar agora com 12 para 13 anos, arcar com toda a responsabilidade espiritual pelos seus atos. Olha que interessante. Por que a Bíblia cita exatamente ele ter 12 anos? Por causa desse momento. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. O que acontece dos 5 anos até os 12 anos, 13 anos com Yeshua? Ele vai estudar a Torá. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele já ouviu durante 5 anos o pai falando, agora ele vai decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Para quê? Porque ele vai estar diante de 70 anciãos que vão perguntar para ele coisas sobre a palavra e ele vai falar algo, vai falar a palavra sem errar uma vírgula, sem errar uma letra, uma palavra. Vai falar precisamente o que está escrito. E por que isso? Presta atenção. Jesus, Yeshua, é o primeiro filho de Maria. É o primogênito dela. E dentro da cultura da época, o primogênito, ele tinha o direito de se tornar um rabino. Como que ele se tornava um rabino? Ele pegava aos 12 anos, ele ia passar agora por esse clero, por essa comitiva agora de anciãos, de doutores da lei, onde iam bombardear ele de perguntas. Ele ia responder dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, de cor, sem consultar a Torá, sem consultar o Pentateuco. Amém? Sem consultar os 5 primeiros livros, ele tem que saber de cor.
e ele vai falar, e se ele passa por esse clero, se ele passa por esses homens, então agora ele vai ter que ir para uma escola rabínica e estudar a palavra. Estou falando de Jesus. Mas Jesus é Deus, ele não precisa disso, não, ele não precisa. Mas para ele ser o rabino que ele precisa ser, para ele ter a autorização de ensinar, ele precisa passar por todo esse processo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu e você temos a obrigação de estudar a palavra de Deus. Se nós queremos ensinar a palavra, nós precisamos aprender a palavra. Se eu sou imitador de Yeshua, se eu sou imitador do Mestre, logo eu também tenho que fazer como ele fez. Se eu quero ser um discipulador, eu preciso então fazer como ele fez. Se eu sou discípulo de Yeshua, logo eu preciso fazer como ele fez. O discípulo segue os passos do Mestre. E aí tem pessoas que não querem estudar a palavra, tem pessoas que não ligam para a palavra, tem pessoas que não se embriagam com a palavra, tem pessoas que não mergulham na palavra. Não, eu só vou dar uma lida aqui. Que uma lida, irmão? Você tem que estudar. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É sua. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade. Então, quando chega aos 12 anos, Jesus agora está em Jerusalém, no templo, e olha o que diz a Bíblia. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Agora Maria vai regressar com José, ninguém sabe aonde está lá. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Presta atenção. Eles voltam para Nazaré, mas Yeshua, Jesus, fica em Jerusalém. O que Jesus está fazendo em Jerusalém? Ele está conversando com os doutores da lei, não só sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, mas sobre todos os livros do Antigo Testamento. Nem gosto de falar Antigo Testamento. Falei até numa live isso. O Primeiro Testamento. Ele está falando de Gênesis a Malaquias de cor, com uma profundidade que para uma criança de 12 anos era impossível. Jesus aos 12 anos sabia de Gênesis a Malaquias de cor, que era toda a Bíblia da época. Não tinha o segundo mandamento, não tinha Brit Hadashah, ou como você preferir o Novo Testamento, não existia ainda, não havia sido escrito, era de Gênesis a Malaquias. Jesus sabia de cor. Versículo 46 diz, e aconteceu que passados 3 dias, quer dizer, estão 3 dias procurando de Jesus, eles vão até a Nazaré, voltam agora para Jerusalém, estão procurando Jesus, e aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo. Aonde que ele está? Na casa de Deus. Ele está no templo. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Presta atenção, ele ouve os doutores da lei e interrogam na palavra. Eles estão impressionados. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. As pessoas estão admiradas com o menino Jesus, com o menino Yeshua de 12 anos. Estão, que é isso? Que profundidade é essa? Que conhecimento e sabedoria é essa? Mal eles imaginavam que eles estavam na frente daquele que é a palavra, que é a verdade. Quando isso passa, Jesus agora deixa todo mundo impressionado e ele precisa ir para uma escola rabínica. Havia 2 escolas na época, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Quem eram esses dois? Eram rabinos que tinham doutrinas diferentes de ensino. Em 15 minutos eu encerro por hoje. Vou te explicar por que chamavam ele de rabino. Presta atenção. Dos
15 até os 30 anos, agora ele vai estudar nessa escola e ele vai ter uma direção total para o seu chamado, para o seu ministério. Sim, direcionada pelo Pai, sim. Traçada pelo Espírito Santo, sim. Mas ele vai aprender coisas que ele passou e nós vamos entender como isso foi importante para os seus ensinos para o povo na época e para nós hoje. Então, dos 15 aos 30 anos, o que Jesus está fazendo? Estudando. Estudando. Você prestou atenção? Do 0 aos 5 o pai ensina, dos 5 aos 12 ele decora e dos 15 agora, perdão, dos 12 aos 30 agora ele vai estudar a Torá. E todo o Antigo Testamento, ou o primeiro mandamento, o primeiro testamento, perdão. E quando ele vai estudar, presta atenção nisso. Lucas, capítulo de número 4, versículo 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Prestou atenção nisso? E para com os homens, quer dizer, os homens estão vendo o crescimento intelectual e espiritual de Yeshua, de caráter, aquele que não faz as coisas erradas, que anda certo. Já vi tanta coisa a falar de Yeshua, querido, que dá até, às vezes, dá tristeza. Yeshua é aquele que foi preparado para ser o maior rabino da história, e mais do que isso, para ser o maior mestre, porque ele é a palavra. Ele é o Filho de Deus. Você entende isso? Ele precisou prosseguir nessa caminhada para ele ser quem ele deveria ser. Então ele vai estudar agora, e ele aos 30 anos ele se torna um rabino. E aí, todo rabino da época, ele tinha o direito. Qual era o direito? Formar os seus discípulos. Ele só poderia ser um rabino, ele só poderia, melhor, ter discípulos se ele fosse um rabino. Você quer que eu te mostre uma coisa? O próprio primo de Jesus, João Batista, era um rabino. Você quer ver? Era um mestre. Evangelho escrito por João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 26, João já participou da escola dos essênios. Presta atenção. João capítulo de número 3, versículo de número 26, diz assim, ó: e foram ter com João, quer dizer, esses são os discípulos, ó. Houve, vou ver, versículo 25, vamos lá. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, prestou atenção? Mestre. Quer dizer que o próprio primo de Jesus também era um mestre, era um rabino, tinha os seus discípulos. Agora Jesus também vai ter os seus 12 discípulos, depois os seus 70, os seus 120, 500. Mas para ele ter esses discípulos, ele precisava ser um rabino. Então, dos 12 aos 30 anos, dos 12 para os 15 e dos 15 para os 30, ele vai estudar. E aí eu quero que você entenda o que significa a palavra rabino no hebraico. Por que se fala que Jesus era o mestre, o rabino? Ou Rev, se você no hebraico, Rev. Quando a gente pega no hebraico e nós falamos Rabi, Rabi significa mestre
e professor. Ó, mestre ou professor. Quer dizer que Jesus era um mestre, Jesus era um professor na palavra. Como ele está te ensinando hoje, não sou eu que estou te ensinando, é ele. Assim como ele ensinou os discípulos, ele está nos ensinando hoje. Presta atenção. Rabi significa mestre ou professor. E rabino? Rabino significa nosso mestre, nosso professor. E quando nós pegamos a palavra Rev, que é rabi no hebraico, nós temos que entender que essas duas letras falam de duas coisas. Primeiro, conhecimento. O mestre é aquele que proporciona conhecimento. E também é aquele que proporciona uma condição para essa pessoa que aprende com ele usar esse ensinamento dentro da sua casa, dentro da sua família. Qual era a preocupação de Jesus? Não era somente ensinar o povo, não era só fazer milagres, não era só ressuscitar mortos, fazer o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar. Não é. Era mais do que isso, não era pegar o paralítico e colocar ele de pé, não era só isso, era ensinar a palavra para que essa pessoa pegasse a palavra e colocasse em prática na sua vida, principalmente no meio da sua casa, da sua família. Essa é a preocupação de Yeshua comigo e contigo, de nós pegarmos o que ele nos ensina e nós colocarmos em prática dentro da nossa casa. Quer que eu te fale uma coisa? Estamos sendo falhos nisso. Queremos tanto de Deus, mas não fazemos isso. Nem aprendemos a palavra. O que Yeshua disse? Quer conhecer de mim? Nas Sagradas Escrituras. É na palavra que eu conheço Yeshua. Então, quando nós pegamos, já vou encerrar por hoje. Nós pegamos a palavra Rabi, Rev no hebraico, ela vem uma sequência da raiz dessa palavra, e a primeira raiz é Riv. Anote aí, Riv, R-I-V. R-I-V, Riv. Riv significa capitão ou chefe. O que significa isso? Quer dizer que esse mestre, ele tem que ter uma autoridade como um capitão, como um líder, como um chefe. Por quê? Porque a autoridade dele é maior do que a autoridade que os discípulos vão ter. Quer dizer que quando as pessoas chegavam e diziam, mestre, estavam dizendo, o Senhor tem mais autoridade do que eu. Quando o escriba, quando os jovens ricos, quando os discípulos, os fariseus, os doutores da lei chegavam para ele, estavam querendo dizer, o Senhor tem maior autoridade do que eu, o Senhor é o mestre. Os discípulos olhavam para Yeshua e diziam, mestre. Quer dizer que o mestre, o Rabi, o Rav, o Rev, ele era a pessoa que tinha maior autoridade que as outras. Aí tem a segunda raiz da palavra hebraica, que é Rev. Melhor, Rav. Rav, que é R-A-V. Rav. R-A-V, que significa bravo. Significa que esse rabino, esse mestre, esse professor das Sagradas Escrituras, ele tinha que ter um ensinamento que às vezes deveria ser enérgico, forte, para criar maturidade nos seus discípulos. Estou falando de Yeshua. Quer dizer que Yeshua tem essa preocupação de fazer o seu ensino ser forte, ser intenso, de mudar caráter, de transformar pessoas. O ensino de Yeshua é para fazer a pessoa ter maturidade. E aí vem a palavra Rev. Rev também significa multiplicação. R-E-V no hebraico, Rev. Rev significa multiplicação. Quer dizer que esse mestre, esse rabi, ele tem a obrigação
de pegar aquele conhecimento que ele tem e multiplicar entre os seus discípulos. Entendeu? Ele tem a obrigação de multiplicar o que ele sabe. A minha pergunta para você, estou falando a minha pergunta, não é a de Deus, a minha. O que você tem feito com o conhecimento que Deus te dá? O que você tem feito com o conhecimento que Deus tem colocado para você? Tantas lives você assiste, tantas coisas você ouve, tantas coisas você anota, e para que está sendo isso? Para você levar para o túmulo? Ou você está fazendo discípulos como foi a ordenança de Yeshua? Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Aí vem a palavra Ravivim, que significa chuvas abundantes, usando a mesma raiz da palavra hebraica Rev. E o que significa? Presta atenção. Chuvas abundantes. Esse mestre, que muitas vezes é bravo, é intenso com o seu ensino, que se preocupa em multiplicar o seu conhecimento, ele sabe que essa semente que ele está colocando na vida de cada um dos seus filhos, e eu vou te explicar isso, em cada um dos seus discípulos, vai gerar algo abundante sobre a vida deles, das pessoas para quem eles vão passar esse conhecimento. Entendeu porque Jesus é chamado de mestre? A preocupação de Jesus é que eu não somente receba o ensinamento, mas mais do que isso, que eu transmita e faça discípulos, me preocupando que isso se torne uma chuva abundante na vida deles. E quando se pega a palavra Rev no hebraico e eu troco as palavras, presta atenção, eu inverto as palavras. Porque ela é formada por duas palavras, por duas letras hebraicas, e eu inverto, eu inverto essas letras, que são essas aqui, eu inverti elas, aqui já está invertida. Quando eu inverto essas letras, essa palavra agora para de ser mestre ou professor e ela se torna filho. Por que isso, pastor? Porque o professor, o mestre, o rabi, o rabone, o rabino, o nosso Yeshua, o nosso Jesus, quando você pega e você inverte essa palavra e ela se torna filho, significa que todo discípulo do mestre se torna filho dele. Por quê? Porque vai se parecer com ele. Qual é a pergunta de Deus para mim e para você? Primeiro, você é filho? Segundo, você se parece com Yeshua? Nós nos parecemos com Yeshua? Porque esse mestre que tem discípulos nos trata como amigos, mas o Pai como filhos. Eu paro aqui hoje. Na próxima live eu quero que você divulgue isso para as outras pessoas. Eu vou falar de cada ensino de Yeshua. Não vou falar, lógico, de todos, é impossível. Cada vez que eu estudo sobre Yeshua, parece que eu não sei nada. Vou te falar uma coisa, eu não conheço nada de Bíblia. Cada vez que eu estudo, eu vejo que eu não sei nada de Bíblia. Nós vamos pegar cada ensino de Yeshua em cima da escola que ele estudou e você vai ver por que ele estudou ali. Lógico, a orientação do Espírito Santo. Lógico, a orientação do Espírito de Deus. Orua Hakodesh, do Espírito Santo. Amém? Eu quero que você mande então o seu pedido de oração, porque nós vamos orar. Eu quero o nome da pessoa
E eu quero o porquê é essa oração. Não vou fazer uma oração a lá vão ter, uma oração jogada ao léu. Desculpa. Nós vamos fazer uma oração direcionada para ter resultado. Amém? Então você que está me assistindo, fique até o final. Se você quer participar do grupo VIP nosso, em nome de Yeshua. Se você quer colocar aí o seu pedido de oração, você já vai colocar, você vai pedir o que é, se é para você, se é para alguém, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui realmente para abençoar a sua vida. Até me perguntaram, está dando resultado isso aí? Tá funcionando? Querido, eu não estou me preocupando se está funcionando ou não está funcionando. A minha preocupação é passar para frente aquilo que Yeshua me ensinou. Amém? O que eu não quero é morrer com o conhecimento que Ele tem me dado. Essa é a minha preocupação. Se uma pessoa pega isso e vive isso, já funcionou. Se você pegar isso, colocar na sua vida e praticar, já funcionou. Amém? Já funcionou. E eu quero que você compartilhe o nosso canal Casa da Salvação do Mashiach, tudo junto, aí tanto no Instagram quanto no Facebook, em nome de Jesus. Faça isso, não custa. Se edifica a sua vida, vai edificar a vida dos outros. Amém? Quanto mais você divulgar, ó, a semente, essa semente vai projetando chuvas abundantes na vida de pessoas. E quando nós percebemos, isso está espalhado. Mas eu dependo que você faça isso. Yeshua teve os seus discípulos. Yeshua teve aqueles que o seguiam e fizeram isso. Então faça. Amém? Então faça isso em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Coloque aí para você compartilhar essa live, esse vídeo. Dá aí um like também no YouTube quando você for entrar nos nossos vídeos de YouTube, ó, cheio. Cada um melhor que o outro, e as pessoas vão falar, que conhecimento, que profundidade. Nada meu, tudo de Yeshua, tudo do Pai de Hashem, tudo do Ruach HaKodesh, tudo do Espírito Santo. Nada é do pastor Marco Antônio, nada, tudo deles. Amém? Oh, balada machúria. Eita Deus, eu sinto a presença dele. Arabacantarácia. Pastor, se eu falo em língua? Oh, e como eu gosto de falar em línguas. É fácil. Aleluia. Nós vamos orar. Oh, glória. Espírito Santo está aqui, está aí. Amém? Nós vamos orar e nós vamos pedir que venha a presença de Deus sobre nós, venha nos curar, venha restaurar, venha fazer aquilo que é necessário, em nome de Yeshua. Amém? Troca. Minha filha perguntou se é para trocar o fundo. Sim, claro. Sozinho, queridos, nós não fazemos nada. Amém? Em família dá tudo certo. Minha casa é uma conturbação, então ore por ela, porque eu tenho certeza que essa casa será muito abençoada. Esse louvor, eu estava no carro trabalhando e o Espírito Santo trouxe a mim. Eu vou estar orando aqui, você ora daí, vai encerrar, mas eu vou continuar orando aqui. Em nome de Yeshua, qualquer coisa você pode ir para o Facebook. Amém?